Olá a todos. Venho aqui apresentar este artigo científico que foi publicado na 7ª Jornada de Estudos Turísticos da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, mais precisamente nos anais deste evento. O título do artigo é Ações e Estratégias na Hotelaria para a Retomada do setor no pós-Covid-19. Me chamo Fábio de Souza Teixeira, sou graduado em Turismo pela Universidade Estadual do Piauí. Sou um dos autores. Jussiélio Domingos de Araújo Lima é graduado em Turismo pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E professor Sidcley Dizorte Alves Alegrini da Silva é o doutor orientador. O que a gente sabe é que na pandemia vivemos um período de adaptações, de um novo normal, como era chamado naquele período. E a gente sabe é que existe um marco temporal antes da pandemia e após da pandemia, ao qual aprendemos a viver essa diferença, de vida. Muitas coisas sofreram alterações, o mercado financeiro teve que se adaptar, as tecnologias, principalmente voltadas para o ensino e para a entrega de alimentação, de bens de consumo duráveis e não duráveis, tiveram que se adaptar, É o que a gente vê aqui, que os hotéis e empreendimentos, eles ao longo dos tempos, eles tiveram que se adaptar a isso também, independente de pandemia ou não, E o que a gente vê aqui é a Embratur definindo o que seria hotel: edificação com localização preferencialmente urbana, normalmente com vários pavimentos, partido arquitetônico vertical, oferece hospedagem e alguma estrutura para lazer e negócio, unidades habitacionais com banheiro privativo ou no mínimo 60% da UHs, que é unidades habitacionais, para os que já operam. E o que podemos ver é que na pandemia houve uma busca incansável por medidas de sanitização, de higienização, para que tais atividades retornassem com uma maior segurança. E esta segurança tanto para o meio de hospedagem, ao qual estão os trabalhadores, quanto para os hóspedes, turistas, clientes, A gente vê essa questão da sazonalidade, que ela, alinhada à pandemia, é capaz de alterar a perspectiva de crescimento do setor hoteleiro, ou até mesmo anular os estudos estatísticos de retorno econômico. A gente viu que a pandemia praticamente anulou todos os serviços de até outros ramos, como por exemplo o turismo. O turismo ele ficou praticamente inoperante, setor de eventos também, tendo que apelar para meios digitais de aula, O que a gente vê aqui é que a gente necessitou criar
uma tabela de acordo com os protocolos de saúde e as normas de funcionamento das novas projeções do mercado hoteleiro, né? Seguindo os critérios básicos descritos pelo Ministério do Turismo. O que a gente vê é que esta tabela ela obedece esses critérios de limpeza, desinfecção de superfícies, né? A fim de tentar retornar aos poucos e cautelosamente, como foi naquele período de início de pandemia até os dias atuais, para que a gente pudesse viver um novo normal, a realidade que estava passando, né? E o que a gente vê é que o uso de álcool em gel foi muito utilizado nesse período, assim como a indicação do uso de máscara, né? A máscara se tornou de uso obrigatório em todo o território nacional, em todos os ambientes, né? Que de início pedia para ser utilizado apenas por pessoas infectadas, depois passou por ambientes de grande movimentação até chegar a todos, né? E o que a gente vê nessa tabela aqui, que é o front office, que é a porta de entrada de serviços, a gente observa que o balcão ali do atendimento ao hóspede, a indicação que deve manter a distância de 2 metros, né, entre o recepcionista e o cliente, dando prioridade a pessoas do grupo de risco para que permaneçam o menor tempo possível na recepção daquele local. E o que a gente vê é que o meio tecnológico aqui ele foi bastante utilizado, tanto para fazer check-in e check-out, a fim, né, de evitar aquele contato físico, aumentar a frequência de higienização de superfícies que são tomadas com frequência, né? Portas, maçanetas, botões, barras, porque são objetos ao qual são tocados pela mão das pessoas o tempo inteiro. E a gente vê que a ventilação natural do ambiente é essencial para que haja uma segurança maior para as pessoas, né? Se bem que sabemos que o nosso país é um território tropical, quente, por sua vez, mas neste momento prioriza-se a ventilação natural. E dentro das unidades habitacionais, dos quartos, se indica repor e desinfectar o frigobar, caso haja existência, né, dentro de quartos. Aqui as recomendações para a lavagem de uniformes, da governança, de enxoval de cada apartamento, questão dos alimentos e bebidas, manter a distância, de mesas e de cadeira, né? Questão
de café da manhã, ao qual é servido nesses locais, organização e marcação de horários para evitar tumultos, né? Foi o indicado aqui, para evitar uma maior propagação desse vírus que afetou bastante a população mundial. E a gente vê que é importante priorizar o uso individual desses locais, assim como priorizar por pessoas que andam juntos nesses locais, como por exemplo o grupo familiar, né? Evitar também o contato desse grupo familiar com os demais, ter uma circulação reduzida. A gente sabe que o uso de EPIs, eles sempre foram recomendados na questão de sanitização, de segurança. E aqui neste momento é reforçado mais uma vez a importância dos equipamentos de proteção individual. E aqui temos das medidas em caso de infecção pela Covid-19. Os hóspedes, caso estejam infectados pela Covid-19, recomenda-se o isolamento da área, o ambiente que o hóspede se encontra, né, neste quadro de saúde. Fica impedido a saída ou circulação pelo prédio onde se encontra, né, ao qual ele deve cumprir quarentena. Deve ser comunicado ao sistema de saúde pública, né, ou privado, por intermédio da organização do hotel, seu quadro de saúde, né, averiguando o estado viral do hóspede, saber se ele ainda deve permanecer isolado ou já deve sair deste isolamento. Aguardar o boletim médico, né, para a tomada de decisão quanto a permanêcer ou não desse cliente na hospedaria. Isso também serve para os colaboradores, né? Um afastamento por 14 dias em caso de infecção. E a gente vê que tudo isso estamos vivendo atualmente através da dengue. Não de uma maneira tão contagiosa como foi naquele período, mas sim através de um mosquito transmissor, né? E também devemos cumprir a nossa parte, né? É o que indica aqui. Porque esse trabalho tem que ser de forma conjunta, partindo tanto do meio de hospedagem quanto do hóspede. Porque igualmente a este período de dengue, não adianta o sistema de saúde, os agentes de saúde fazerem a sua parte se a gente não faz, né? E o que a gente vê aqui na conclusão que nenhuma medida nenhuma medida de higiene ela surte o efeito de uma vacina, claro. Atualmente temos uma vacina para dengue também, fazendo esta comparação, né? Não adianta o Ministério da Saúde oferecer uma vacina se o público-alvo não vai atrás desta vacina. Então tem que ser uma operação conjunta, né, dessas pessoas. O que a gente observa aqui na construção deste artigo, as principais referências é a Anvisa, né, ou
Carlos Mário Beni, que é o pai do turismo, do sistema turístico, para entendimento maior, Ministério da Saúde, e tem a FOB, que é o Fórum de Operadores do Turismo, tá certo? Entendo ainda que este artigo ele atende ao proposto, né, das questões de bioética, visando que ele preza principalmente pela saúde e bem-estar do ser humano. Na questão de sanitização do comportamento de bem comum e coletivo, tá certo? E sabemos que este período de pandemia ele durou bastante tempo e há pouco tempo atrás foi decretado oficialmente pela Organização Mundial da Saúde o fim da pandemia. Está com cerca de meses, então foi um período difícil ao qual se buscava saídas para a retomada das atividades, e este artigo ele se encontra publicado no plano de retomada do turismo de Natal. Também ele fez parte do plano de retomada do turismo de Natal, publicado pela prefeitura, certo? E o que a gente vê é que é necessário uma cooperação entre hóspedes e hotelaria.